Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. E hoje nós vamos falar um bocadinho mais de política, hein? O Brasil continua em efervescência, a política pegando fogo e tal. E eu convidei para vir ao programa hoje um dos mais atuantes vereadores de Campinas, o Marcos Bernadelli, o Marcão, líder de governo na Câmara Municipal, com quem nós vamos conversar aqui sobre algumas coisas desse nosso Brasil. Tudo bem, Marcão? Prazer recebê-lo, viu? Prazer é meu. Alberto, é uma satisfação estar com você nessa tarde. E vamos conversar um pouquinho desse tsunami que passou nos últimos dias sobre a vida dos políticos, mas principalmente da vida institucional desse país. Você usou um termo, e eu vou começar falando sobre isso. A vida nunca é a mesma depois de um tsunami, né? Não tenha dúvida. Muita coisa vai mudar nesse país. Nós estamos recebendo as águas ainda, e o refluxo é que vai deixar uma terra um tanto quanto, se podemos nominá-la de arrasada. E aí começamos a ter o fruto que vai florescer. Ô Marcão, vocês políticos, político é político. Você está aqui na Câmara, como você poderia estar lá na Câmara dos Deputados ou no Senado, enfim, na presidência. Político é político. Ele tem essa visão. Vocês estão tão estarrecidos como nós, povo, de uma maneira geral? Roberto, aquele que não estiver, realmente não está vivendo esse mundo da política e exercendo um cargo como nós aqui, vereadores. Eu quero crer que essa indignação é de todos, não apenas e única e exclusivamente da população. Quem não tiver uma noção do que está acontecendo, ele está fora da órbita do que o mundo está pedindo, o Brasil está pedindo. As modificações é uma exigência hoje tranquila da população em cobrar. Eu te dou um exemplo, eu saio todos os dias da minha residência no Cambuí, vou ao escritório na Glicério, perto do Correio ali, todo dia caminhando. Você vai a pé? Eu vou a pé. Estou meio fortinho, mas bom, não, então, de primeiro que é bom para você, sob o ponto de vista da saúde. Segundo que é bom para a população que já pega você ali para conversar. Tem um trajeto que invariavelmente 4 ou 5 pessoas por dia me abordam, e essa situação que ocorreu na quarta-feira, exatamente no que diz respeito ao presidente da República, Michel Temer, e ao senador, hoje afastado, Aécio Neves, eu fui abordado por quase uma dezena de pessoas. E eles querem saber, e aí, Bernadelli, você que foi tão crítico, que você foi tão pontual durante 2 anos e meio a respeito do PT e das mazelas do PT, qual é o seu posicionamento hoje? Pois é, porque é o presidente nacional do seu partido que empresta apoio restrito, digamos, embora esteja aí tendo uma... É a sustentação do governo Temer. Do próprio governo Temer. E os dois principais do PMDB e do PSDB exatamente envolvidos. Deixa eu falar um pouquinho de você aqui, Marcão. E depois eu dou a resposta que eu dou para eles, viu? Então pode dar já. Digo o seguinte, que quando eu ia para a tribuna, como sempre fiz, nós tratávamos das questões do PT, e lá não tinha ainda petrolão naquele momento. Sim. E deixava ressaltado que, se porventura alguma responsabilidade for chamada de um filiado do PSDB, seja ele um simples militante, porque o militante não é simples, mas ou o presidente do partido, ele tem que ser chamado à responsabilidade. É o que está acontecendo com o senador licenciado hoje, acontecendo com o Neves. Ele tem que ser responsabilizado pelo que fez. Porque se foi verdade, se é verdade, que como advogado que sou e eu estou vereador, se for verdade e é a verdade dele, por enquanto está sendo essa, que ele solicitou um numerário emprestado, saudar verba honorária de um advogado que ele contratou, ele fez de uma forma muito equivocada. Vamos dizer que seja verdade. Tinha que ter um contrato de honorários, tinha que ter ali pelo menos uma confissão de dívida. Eu não estou aqui hoje
crucificando-o. Mas o mínimo que a pessoa tinha que se precaver é de se documentar a respeito do assunto. Então, se a verdade é essa dele, ele vai ter que comprovar essa verdade. Olha, eu vou usar um termo aqui, eu acho até chulo, eu acho até vergonhoso, mas até para ser bandido o cara tem que ser esperto, né? Então, lamentável, né? A premissa é falsa, né? Exatamente. Exatamente. Olha, gente, o Marcão é advogado, foi diretor, secretário e presidente entre 86 e 97 da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, da subseção de Campinas, vice-presidente da Federação das Associações dos Advogados do Estado de São Paulo, é diretor conselheiro da Casa da Criança Paralítica. Ai, que legal. Não sabia, não. E presidente do Conselho Deliberativo do Clube Campineiro de Regatas e Natação. Também não sabia. Conselheiro do Circo Militar também. Também? É. Eu passo em frente ao Clube Regatas sempre quando vou para minha casa. Nós passo estamos sempre ali. Conselheiro nato. Filiado ao PSDB desde 2011. 2016 foi candidato à reeleição, se reelegeu para a legislatura de 2017-2020 com 5.044 votos. Marcos Bernadelli. O Temer ia pegar 500 mil reais por semana por 20 anos, segundo as delações, segundo aí as investigações, o que num prazo de 20 anos dava aproximadamente R$500 bilhão. Será verdade isso? Alberto, naquela quarta-feira ela jamais vai ser esquecida. Nós estávamos todos no plenário. Sim. Os vereadores de oposição, evidentemente, que se dirigiram. Você viu isso, você viu isso, você viu isso. Sim. Ou seja, o que se retratava era o seguinte posicionamento. Michel Temer foi grampeado e tem gravações com um dos proprietários da JBS tentando comprar o silêncio do Eduardo Cunha. Essa era a máxima que se passou. Sim, sim. No decorrer das horas, depois no dia seguinte e posteriores, essa manchete saiu da mídia, porque ela não se sustentou, mas ao mesmo tempo veio esse posicionamento que um auxiliar dele tinha sido pego, um deputado federal, Rodrigo Rocha Loures, R$500 mil numa mão. Que explicação que vai dar um presidente da República? Qual é a explicação? O advogado Marcos Bernadelli, para defendê-lo, diria. Não, do Aécio eu falei. Do Aécio ele falou que é honorários, dinheiro para pagar os honorários do advogado. Tratou de forma totalmente equivocada, se isso for verdade. Ou seja, cadê o contrato de honorários? Cadê a confissão de dívida, já que você está pedindo emprestado um dinheiro? Sem dúvida. Se numa nota promissória. Sem dúvida. E o Temer? Qual a justificativa? Então, eu não vislumbro. Aí é o seguinte, aí se questiona, o Marcos, se questiona a validade da gravação, da edição, se foi editado. Eu entendo muito bem esse negócio de edição, porque eu vivo em televisão e rádio, a gente tem muita edição, muita edição. O que é edição? Claro, se você fala, eu não vou, aí você pode tirar o não e falar, eu vou. Aí o perito vai descobrir que houve ali, mas os peritos foram unânimes em afirmar, pelo menos não os da defesa do Temer, claro, né? O Molina, que esteve aqui, inclusive comigo, dando entrevista, que disse que tem mais de 80 fracionamentos e tal, aquela coisa toda, mas as partes cruciais estão intactas. Mas, independente disso, Marcão, eu te pergunto, com pureza d'alma, apesar do exemplo que eu vou te dar, não tem nada assim de tão puro, mas com pureza d'alma, não é a mesma coisa que ir ao motel e depois falar para todo mundo que não fez nada lá dentro? Tá fotografado, filmado? Isso! Mas não fiz absolutamente, mas estava lá. Não, entrei com a fulana no hotel, no motel e tal, mas não fiz nada. Não é a mesma coisa, meu irmão. O que nós temos que dividir aí, Alberto, aí deixa de falar agora o vereador. Sim, o cidadão. Para falar advogado. O advogado. Para a prova que essa peça foi requerida, que é a história do inquérito apuratório, da forma como ela está, dificilmente ela será aceita. Dificilmente. Tanto é a dificuldade que já pediram 30 dias para a apresentação da finalização desta perícia. Então, para o processo em si, é uma prova que já nasce com o vício de ter sido originalmente viciada. Na minha visão como advogado, o que fez
com que o Janot, procurador-geral, utilizasse essa prova sem passar por uma perícia oficial. É de não se conformar, na minha visão. Então, porque é um assunto tão grave, que esse é o contraponto da defesa. É um assunto tão grave, é um assunto que reflete diretamente a presidência da República, e o procurador-geral, com base nesta gravação, sem a postura da comprovação por um laudo oficial, um perito oficial, a Polícia Federal tem profissionais extraordinários. Por que isso não foi feito? Mas será que não foi? Não, a própria polícia disse que não participou daquele assunto. Ontem foi entregue o segundo gravador, porque isso aí, segundo a perícia, precisava do gravador e tal. Ontem foi entregue à Procuradoria-Geral da República o segundo gravador que estava ainda de posse dos irmãos Batista. A questão criminal é essa. Essa prova serve para dar sustentação até na própria instauração do inquérito investigatório contra o presidente da República. O que decidiu a presidente do Supremo? Aguardemos a perícia para dar prosseguimento. Essa é uma análise jurídica criminal. Agora, a análise política, o simples fato de ter recebido esse cidadão às altas horas da noite, seja lá, olha, eu comprei um juiz, eu comprei um promotor, porque o promotor foi comprovado já. É um promotor que apareceu esbravejando lá na Câmara Federal e depois tomou-se conhecimento que ele recebia 50 mil reais por mês da JBS, que era uma paga que ele fazia. Agora, esses dois juízes precisam vir. Aí estão falando assim, mas o Michel Temer tinha que dar voz de prisão pro Batista, que lá foi confessar os crimes. Eu não chego a este ponto. Eu não chego a este momento. Precede. A minha pergunta é: por que o presidente da República foi receber, seja quem for? Na garagem do Palácio Jaburu, sem ter identificação da entrada. Às 11h30 da noite. Às 11h30 da noite. Fizesse a luz do dia, falar, meu irmão, passa lá no Palácio do Planalto, é evidente que não é com essa informalidade, mas eu quero te receber na presença de todos. Olha, Marcos, eu vou dizer uma coisa para você, Marcão. Claro, né? Tem uma pessoa que eu nem tenho tanto relacionamento, mas ela acha que tem relacionamento comigo. E por vezes ela quer me contar alguma coisa, um envolvimento, para tentar, de alguma forma, tomar um dinheiro emprestado, alguma coisa assim. Então, quando ela fala, preciso falar com você, eu falo, ótimo, vem cá. Aí eu chamo o testemunho, vem cá você. Olha, esse cara quer falar comigo aqui, porque todo mundo tem que saber. O presidente da República não pode jamais, em tempo algum, fazer o que fez, deixar a coisa, porque passa para a nação um comportamento que não é ilibado e que não condiz com a altura do cargo que ele ocupa. Essa é a visão. O PSDB hoje, eu tenho dito, inclusive antes de nós entrarmos ao ar, eu falei que é uma obrigação, é imprescindível, não é correto o PSDB sair do governo, porque o PSDB está dando sustentação para essas reformas que o país precisa disso. Seria um caos total, acho que a saída do PSDB nesse momento. Não, mas até sair você não vai discutir quem vai substituir depois. Estando lá, tem o poder até de discutir, ou a vez de falar. Sem dúvida. Então essa é a opinião. Parece-me que teve um movimento na executiva estadual do PSDB, a decisão vinda e comunicada pelo próprio governador Alckmin foi de que se mantém a sustentação. O menos traumático hoje, Alberto, para o próprio país, e isso está, não sei se está visto já a olho nu, será a cassação da chapa pelo Tribunal Superior Eleitoral, Dilma e Michel. Dilma e Michel. Que estava até outro dia, segundo as pesquisas, 5-2 em favor do Michel, mas a coisa parece que poderia se inverter agora. E fomos nós que pedimos. Foi o próprio PSDB que pediu. O próprio PSDB que dá apoio ao Desse o julgamento normal. Se for para caçar aqui, os casse. 30 dias, convoque uma eleição indireta. Se for caçada a chapa, e aí seria, como você bem disse, menos traumática, e até para o próprio ego do presidente, porque... Não estou sendo deposto pelas coisas que gravaram. Exatamente, mas aí ele vai responder como todo mundo vai responder. Como todo mundo falou hoje, o Aécio hoje tem que ficar com todo o seu tempo para preparar a sua defesa. Ele tem que ficar e preparar a sua defesa. Porque
O acusado, quando chega no escritório, fala, qual é a sua verdade? A minha verdade é que eu ia contratar um advogado. Olha, essa verdade aqui pode ser que te dê absolvição. Mas corremos um céu. O que comprova essa verdade? Verdade. Não, eu concordo. Mas vamos imaginar que seja cassada a chapa. O Rodrigo Maia que assume, ou não? Não. Ele assume, tem 30 dias para fazer eleição indireta no Congresso. Indireta. Eleições. E aí qualquer pessoa filiada a um partido pode se candidatar. Daquele que está na própria legislação irá pode se candidatar. Necessariamente não precisa ser um deputado, ou tem que ser um deputado, alguma coisa? Não necessariamente não. E há alguns posicionamentos que não querem ninguém vinculado ao judiciário, ninguém vinculado ao Ministério Público, ninguém vinculado ao Legislativo. Eu acho difícil, eu acho que tem que ter uma convivência já, principalmente com os políticos que ali estão, porque são eles que vão fazer todas as regras. Passa por eles. Alberto, nós participamos de uma eleição há um ano atrás. Um ano atrás não, há 9 meses atrás. Sim, para prefeito. Vereador e prefeito. Só quem fez campanha sabe como foi difícil. Eu fiz 45 dias de campanha e fiquei prestando conta 65 dias. Quer dizer, alguma coisa está equivocada. E eu dizia, olha, esse remédio foi muito amargo. Vocês estão preparados para recepcioná-los e ingeri-lo na eleição? Porque nós vamos ter presidente da República, senador, governador, deputado federal e deputado estadual. Como é que eu vou fazer uma campanha para presidente da República pedindo dinheiro para pessoa física? Explica para mim. Porque a pessoa jurídica não pode mais. Jurídica não. E qual empresário que vai doar hoje? Fala aí. Hoje? Nunca mais. Não, ninguém. Nunca mais. Vai ser muito complicado. Então quem tem dinheiro vivo hoje na praça? Antigamente era o dono do jogo do bicho. Ainda tem um pouquinho. Você tem o crime organizado e as igrejas, que o dinheiro é em moeda, em papel moeda. Sim. Ninguém mais tem dinheiro. Verdade. Ô, Marcão, bom, nossa conversa vai fluindo, o tempo vai passando. Eu precisava de umas 3 horas para a gente conversar, mas já estou deixando aqui aberto o espaço para que a gente volte a falar, porque tem muita coisa para a gente falar aqui. Advogado, e até por isso a gente está explorando bastante aqui o conhecimento jurídico que tem o Marcão. Marcão a gente te chama na Câmara, né, Marcão? Lógico. É Marcão e tal, toda hora lá. De forma carinhosa. Pois é. O Écio vai ser preso ainda, não? Roberto, olha, eu, como advogado que sou, não torço para ninguém preso. Sim. Ele tem que responder ao processo. E é claro, se essa sentença transitar em julgado em 2º grau, ele vai ser recolhido. Essa é a determinação legal. Existe 2 momentos nessa vida que ele está passando. O momento é a vida política dele. Ele está ferido de morte com essas denúncias. Por isso que eu digo, essa verdade dele vai tirar essa mancha, essa nódoa. Essa é uma posição, e por isso que ele deve agora se preocupar com a defesa dele. Se licenciou da presidência do partido, ele está afastado dos afazeres e das funções de legislador no Senado Federal. Agora, as questões pessoais, fica difícil de você ponderar e até ser cirúrgico, mas é um momento que ele está passando, porque 50% ou aproximadamente 50% da população que compareceu às urnas na eleição de 2014 confiaram nele. Confiaram na pessoa dele, confiaram em nós, porque nós pedimos voto também para ele. Sim. E essa população está muito indignada. O Marcão, a experiência que você tem no campo político, né? Por mais que o resultado venha beneficiá-lo, o veredito venha beneficiá-los, Lula, Aécio, Temer, o Cunha, que já está condenado e tal, mas enfim, todo esse pessoal. Politicamente, é mais difícil você fazer uma limpeza no nome do que no jurídico? Olha bem, justiça, perdão. Na justiça, você condenado cumpre a pena e acabou, depois pede a reabilitação. É simples. Mas na política... Na política, não. Na política, e eu vejo vários comentários, eu saio de casa, eu leio 2 jornais, chego no escritório, leio mais um, depois eu pego todos vocês aí, vou pensando pelo menos uns 40 minutos lá. Não tem exagero maior do que esse que estão falando, o maior mencionado, respondado na Lava Jato, vai ser o presidente da República. Acabou, né? A população não aceita isso. Quem está conversando com a população? Agora, precisa vir esse algo que dê uma sustentação para essa transição, esse término, porque serão 2 interinos. Interino
da Dilma, e esse que virá, se virá... Você acredita que virá? Eu acredito que sim. Acredita que sim? Acredito que sim. Por mais que tenhamos que manter essa governabilidade, por mais que tenhamos que ir à frente com essas reformas, porque elas são necessárias, o PSDB comprou e defende essas ideias. Ele não está ali por causa do A ou por causa do B. Porque senão o país vai ficar nessa inércia, vai ficar patinando. Nós não precisamos, não podemos mais passar por isso. Marcos Bernardelli, nós brasileiros, nós, povo brasileiro, nós temos hoje o Janot e o Moro como os paladinos da justiça, entendeu? Os caras que promovem a lei de justiça e tal. Eles estão no caminho? Você acha, por exemplo, que a Procuradoria tem pecado, tem errado? Você acha que tem havido exagero por parte do Moro, alguma coisa assim? Roberto, eu estive na tribuna 15 dias atrás fazendo uma crítica muito pontual com relação ao Gilmar Mendes e ao procurador Janot. Porque eu sou advogado, o legislativo já está sendo depurado, o executivo também. Um dia o judiciário virá, mas se tem o pêndulo, quem faz a divisão disso tudo é o judiciário. É o poder que realmente equilibra os demais. Eu não posso ver o ministro do Supremo e o Procurador-Geral da República lavando roupa em praça pública. Em hipótese alguma. Um falando da mulher do outro, o outro falando da filha do outro. Não é papel dessas pessoas. O Procurador Janot, é claro que ele tem que ter a sabedoria e a frieza para tomar algumas medidas drásticas contra poderosos da República. Mas em alguns momentos percebe-se que talvez ele seja conduzido um pouquinho pelo fígado, porque está recebendo muita crítica também. O Ministério Público tem que exercer o papel para o qual ele prestou o concurso e foi nomeado. Faz a representação, participa da investigação, faz a denúncia, vai em juízo, senta na audiência para comprovar que aquela denúncia dele é verdadeira. Você não acha que está tendo muita câmera de televisão, muitas luzes para que esses nossos homens da lei estejam a todo momento colocando O Supremo já terminou, você percebeu que a primeira e a segunda turma já não tem nada a ver, só o plenário. Falando agora do juiz Moro, para aqueles que militam na advocacia, Alberto, é muito claro e se percebe que o tempo do judiciário da vara federal do Moro é diferente de todas as outras varas cíveis criminais estaduais ou federais do país. E o que muito mais acelerado. Ágil, célere, e eu estou falando agora como advogado. Quisera que nós tivéssemos em todas as varas espalhadas por esse Brasil essa celeridade. Entendi. Entendeu ou não? E o que ele está fazendo, ele está sendo muito criticado, mas as decisões deles, nós temos que ser assim, positivos na fala. Estão sendo referendadas pelo TRF 4 do Rio Grande do Sul, que abrange ali Santa Catarina e o Paraná. E muitas delas ainda não chegaram os processos originários, mas recursos, habeas corpus, mandado de segurança, tanto no superior, foram mantidas. No Supremo agora que começou ali com a saída do Zé Dirceu, aqueles habeas corpus que foram concedidos em virtude do entendimento que você não precisa sumariar o processo numa prisão preventiva. Tá. Então, esse é o entendimento do Supremo. Mas daqui a 6 meses, 8 meses, a hora que for confirmada lá no TRF, as condenações, vou dar um exemplo do Zé Dirceu, vai pra cadeia. Vai pra cadeia de novo. Vai pra cadeia. Tá certo. Vai pra cadeia. Então, eu quero crer que não está tendo abuso e tudo que foi contestado foi objeto de análise superior. Porque o magistrado de primeiro grau, ele não é patrão dele só. Com toda certeza. Ô Marcão, tem uma coisa aí. Por exemplo, a gente tinha até algum tempo atrás a máxima nesse país que rico não ia pra cadeia. Que político também não ia pra cadeia. Pode falar, é puta, pobre e preto, 3P. Isso, não ia pra... Esses caras não iam pra cadeia. Esses iam, só não iam. Exato. Só os abastados e tal não iam pra cadeia. Muito bem. Mudou. Eles estão indo pra cadeia. Um dos caras mais ricos do país, que atualmente foi salvo pela JBS, né? Que é o Odebrecht, né? O Marcelo, que não se fala nele, porque só se fala na JBS, mas é um dos caras mais ricos do país, está preso, os políticos e tal, e aquela coisa toda. A Lava Jato
ela fez um enorme bem para a sociedade brasileira. Não tenhamos dúvida disso. Para mim, por exemplo, quando alguém diz assim, mas isso ainda não vai dar em nada. Meu Deus, já está dando. Já está dando. Fica uma semana preso. Se eu te disser que você vai ficar preso em Campinas e você não pode sair de Campinas, já é uma pena terrível. Imagina, então, ficando encarcerado, tá certo? Alberto. Agora, só para finalizar, a Lava Jato me abriu os olhos, não me norteou em quem eu devo votar, mas me falou em quem eu não devo votar. E isso é muito importante. Isso está sendo de uma lisura assim ímpar. Essa operação, porque o mensalão ele foi meio maquiado no seu final. Mas temos que render aqui homenagem também ao ex-ministro Joaquim Barbosa, que segurou ali o bastião quase que sozinho e penas foram cumpridas. Agora, você vê, no caso, principalmente dessa análise que nós estamos falando dos empresários, eu tenho uma única ressalva. Eu acho que por mais que eles possam estar fazendo as suas confissões, o apenamento está sendo pouco, porque o prejuízo foi muito grande. A disparidade está agora nesse assunto. Marcelo Odebrecht fez o que fez, representou um papel, desculpa até adjetivar, nojento para os próprios empresários e está cumprindo 2 anos e pouco de prisão. Na mesma medida, mas fazendo uma análise dos batistas, pelo que tenho aqui, eles já receberam o perdão judicial. A proposta do Ministério é essa, perdão judicial. Isso é um absurdo. Eles tinham que cumprir um pouco. Eles acabaram com o país. Não, desmoralizaram a própria colaboração premiada. Ontem, se não me falha a memória... Você usou o nome certinho, né? Porque não é delação, é colaboração premiada. O procurador lá de Curitiba, da vara do Moro, eu até anotei, olha o que ele colocou. Porque estão dizendo o porquê que foi dado todo esse favor, o perdão judicial para os batistas. Abre aspas. No mundo ideal, todo mundo seria punido. O grande problema é que não vivemos em um mundo real. Os fatos que vieram à tona são crimes gravíssimos. E acrescenta, Janot, ele se referindo ao procurador, conseguiria aquelas gravações com outras pessoas? No que eu saiba, não. Mas qual é a diferença do Marcelo para os batistas? Nenhuma. Ali foi dado 2 pesos e 2 medidas. A justificativa de que o Marcelo, durante todo o processo, dificultou o trabalho, tentou eliminar provas, não fez delação, ao contrário dos batistas que procuraram. Tinha que ser pedagógica. A penalização para os batistas, no mínimo, tinha que ser essa que foi para o Eduardo, para o Marcelo. Agora eu também faço uma outra análise. O que me deu náusea quando eu vi a gravação do seu Emílio Odebrecht, conversando com o procurador da República, e ele o meu colega que estava do lado dele deu risada, de forma sarcástica, falou, não, isso está instituído no país há 30 anos. Isso é terrível, né? Ou seja, isso é terrível. Ele há 30 anos as coisas brincou de forma não aconselhável com esse posicionamento. E o que é pior, Alberto, 30 anos eles ficaram na sorreta, debaixo do meio-fio, mandando em político. E mandavam, como ele mesmo fez. Agora eles não precisam ficar mais escondidos. Hoje eles estão na luz do dia. Tudo que eles falaram é verdade. E os batistas também. Tudo que eles apontarem agora é verdade. Olha o poder que deram para esses empresários. Como nossos assuntos são muitos aqui, mas eu não posso deixar de tratar aqui, de falar com você sobre a prisão do Zé Roberto Arruda, o Agnello Queiroz, e do vice-governador Tadeu Filipelli, do PMDB, assessor de Michel. Que capacidade do Michel de contratar a gente ruim, hein? E tá abraçado, né? Você vê que coisa impressionante. Eu não acompanhei muito, mas parece-me que é em virtude de obstrução de apuração. E de superfaturamento no estádio Mané Garrincha para a Copa do Mundo pasmem, em quase R$1 bilhão. Certa feita, da Câmara e falei, será que com relação aos estádios que foram construídos
não vamos ter nenhum tipo de super... Tá aí a Você lista. imagina, mas tem tantos. E eles foram recolhidos em virtude também da obstrução A da justiça. apuração. Que é um dos motivos que Sim. o Janot pede que a reanálise do indeferimento da prisão do Aécio agora para o colegiado do Supremo. Pois é, a gente vai ficando cada vez mais descrente, mas uma coisa precisa se deixar bem claro. Gente, tem político bom e honesto, porque senão, se a gente colocar tudo como farinha do mesmo saco, aí nós estamos perdidos. E não é assim. Eu acho que, normalmente, as pessoas votam em candidatos conhecidos sem conhecê-los. Não tem a Essa é a dúvida. grande realidade. Então, o que nós temos que fazer daqui para frente? Procurar mais, apurar mais, porque nós não podemos deixar que haja uma derrocada total da classe política, senão o país não tem como viver. Pelo menos eu não conheço outro. O sistema democrático de representação ainda é o melhor que existe. Aham. Eu quero aproveitar essa oportunidade, Alberto, e dizer, e você tem uma audiência extraordinária, que tudo isso está acontecendo. Hoje toda a imprensa está, tanto é que nós estamos aqui um bom tempo tratando, falando das prisões, dos processos. Sim. Só que no ano que vem eu tenho eleição para presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A legislação que vai operar essa eleição tem que ser apresentada e votada até o dia 3 ou 2 de outubro deste ano, que ela precede um ano do pleito. E lamentavelmente nenhuma discussão está sendo feita, você não vê mais nenhuma notícia a respeito. A única coisa que estão falando que vai ser lista pré-ordenada, que vai ser um absurdo. Eu acho absurdo. Aí vem o financiamento público de campanha, ou seja, o país colocar mais 6 bilhões de reais para fazer a eleição. Será que esse é o modelo desse agora? Eu não sei ainda, eu tenho dúvida a respeito. Eu tenho dúvida, porque a televisão não é de graciosa. Sim. O fundo de participação que existe já é público. Eu pergunto, as pessoas começam a dizer, mas qual é a sua sugestão? Eu não sei, nós vamos ter voto o distrital, nós vamos passar com a cláusula de barreira, o voto vai ser obrigatório ou não? Ou seja, ninguém está preocupado Os com essa políticos não discussão. dão tempo para a gente discutir esse tipo de coisa, Mas porque eles estão fazendo coisas e erradas. serão eles que vão fazer essas modificações. É o Congresso Nacional. Então não adianta também acharmos que todos não prestam, porque tem uma Sim, grande com certeza. quantidade ali, uma maioria, que tem que pensar. Tsunami, né? Não tem Não vai mudar nesse. Você poderia estar lá na Câmara dos Deputados ou no Senado, enfim, na presidência. Político é político. Ele tem essa visão. Vocês estão tão estarrecidos como nós, povo, de uma maneira geral? Roberto, aquele que não estiver, realmente não está vivendo esse mundo da política e exercendo um cargo como nós aqui, vereadores. Eu quero crer que essa indignação é de todos, não apenas e única e exclusivamente da população. Quem não tiver uma noção do que está acontecendo, ele está fora da órbita do que o mundo está pedindo, o Brasil está pedindo. As modificações é uma exigência hoje tranquila da população em cobrar. Eu te dou um exemplo, eu saio todos os dias da minha residência no Cambuí, vou ao escritório na Glicério, perto do Correio ali, todo dia caminhando. Você vai a pé? Eu vou a pé. Ah, Estou meio fortinho, mas é eu... bom. Não, então, de manhãzinha. primeiro que é bom para você, sob o ponto de vista da saúde. Mas- Segundo que é bom para a população, que já pega você ali mas para eu conversar. tenho um trajeto que invariavelmente 4 ou 5 pessoas por dia me abordam, e essa situação que ocorreu na quarta-feira, exatamente no que diz respeito ao presidente da República, Michel Temer, e ao senador, hoje afastado, Aécio Neves, eu fui abordado por quase uma dezena de pessoas. E eles querem saber, e aí, Bernadelli,
você que foi tão crítico, que você foi tão pontual durante 2 anos e meio a respeito do PT e das mazelas do PT, qual é o seu posicionamento hoje? Pois é, porque é o presidente nacional do seu partido que empresta apoio restrito, digamos, embora esteja aí tendo uma... É a sustentação do governo do Temer. próprio governo Temer e os dois principais do PMDB e do PSDB exatamente envolvidos. Deixa eu falar um pouquinho de você aqui, Marcão. E depois eu dou a resposta que eu dou para eles, viu? Ah, então pode dar já. Digo o seguinte, que quando eu ia para a tribuna, e como sempre fiz, nós tratávamos das questões do PT, e lá não tinha ainda petrolão naquele momento. Sim. E deixava ressaltado que se porventura alguma responsabilidade for chamada de um filiado do PSDB, seja ele um simples militante, porque o militante não é simples, mas ou o presidente do partido, ele tem que ser chamado à responsabilidade. É o que está acontecendo com o senador licenciado hoje, Aécio Neves. Ele tem que ser responsabilizado pelo que fez. Porque se foi verdade, se é verdade, que como advogado que sou e eu estou vereador, se for verdade e é a verdade dele, por enquanto está sendo essa, que ele solicitou um numerário emprestado para saldar verba honorária de um advogado que ele contratou, ele fez de uma forma muito equivocada. Vamos dizer que seja verdade. Tinha que ter um contrato de honorários, tinha que ter ali pelo menos uma confissão de dívida. Eu não estou aqui hoje crucificando-o, mas o mínimo que a pessoa tinha que se precaver de se documentar a respeito do assunto. Então, se a verdade é essa dele, ele vai ter que comprovar essa verdade. Olha, eu vou usar um termo aqui, eu acho até chulo, eu acho até vergonhoso, mas até para ser bandido o cara tem que ser esperto, né? Não. Lamentável, né? A premissa é falsa, né? Exatamente. Exatamente. Olha, gente, o Marcão é advogado, foi diretor, secretário e presidente entre 86 e 97 da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, da subseção de Campinas, vice-presidente da Federação das Associações dos Advogados do Estado de São Paulo, é diretor conselheiro da Casa da Criança Paralítica. Ai, que legal. Não sabia, não. E presidente do Conselho Deliberativo do Clube Campineiro de Regatas e Natação. Também não sabia. Conselheiro do Circo Militar também. Também? É. Eu passo em frente ao Clube Regatas sempre quando vou para minha casa. Nós passo estamos, sempre eu sou conselheiro ali. nato. Filiado ao PSDB desde 2011. 2016 foi candidato à reeleição, se reelegeu para a legislatura de 2017-2020 com 5.044 votos. Marcos Bernadelli, o Temer ia pegar 500 mil reais por semana por 20 anos, segundo as delações, segundo aí as investigações, o que num prazo de 20 anos dava aproximadamente R$500 bilhão. Será verdade isso? Roberto, naquela quarta-feira ela jamais vai ser esquecida. Nós estávamos todos no plenário. Sim. Os vereadores de oposição, evidentemente, que se dirigiram, você viu isso, você viu isso, você viu isso. Sim. Ou seja, o que se retratava era o seguinte posicionamento. Michel Temer foi grampeado e tem gravações com um dos proprietários da JBS tentando comprar o silêncio do Eduardo Cunha. Essa era a máxima que se passou. Sim. Sim. No decorrer das horas, depois no dia seguinte e posteriores, essa manchete saiu da mídia, porque ela não se sustentou, mas ao mesmo tempo veio esse posicionamento que um auxiliar dele tinha sido pego, um deputado federal Rodrigo Rocha Loures. R$500 mil numa mala. Que explicação que vai dar um presidente da República? Qual é a explicação? O advogado Marcos Bernadelli, para defendê-lo, diria. Não, do Aécio eu falei. Do Aécio ele falou que é honorários, dinheiro para pagar os honorários do advogado. Tratou de forma totalmente equivocada, se isso for verdade. Ou seja, cadê o contrato de honorários? Cadê a confissão de dívida, já que você está pedindo emprestado um dinheiro? Sem dúvida. Se numa nota promissória. Sem dúvida. E o Temer? Qual a justificativa? Então, eu não vislumbro. Aí é o seguinte, aí se questiona, o Marcos, se questiona a validade da gravação, da edição, se foi editado. Eu entendo muito bem esse negócio de edição, porque eu vivo em televisão e rádio, a gente tem muita edição, muita edição. O que é edição? Claro, se você fala, eu não vou,
Aí você pode tirar o não e falar, eu vou. Aí o perito vai descobrir que houve ali. Mas os peritos foram unânimes em afirmar, pelo menos não os da defesa do Temer, claro, né? O Molina, que esteve aqui, inclusive comigo, dando entrevista, que disse que tem mais de 80 fracionamentos e tal, aquela coisa toda. Mas as partes cruciais estão intactas. Mas, independente disso, Marcão, eu te pergunto, com pureza d'alma, apesar do exemplo que eu vou te dar, não tem nada assim de tão puro, mas com pureza d'alma, não é a mesma coisa que ir ao motel e depois falar para todo mundo que não fez nada lá dentro? Tá fotografado, filmado? Isso! Mas não fiz absolutamente, mas estava lá. Não, entrei com a fulana no hotel, no motel e tal, mas não fiz nada. Não é a mesma coisa, Marcão. O que nós temos que dividir aí, Alberto, aí deixa de falar agora o vereador. Sim, eu tenho. O cidadão. Para falar advogado. O advogado. Para a prova que essa peça foi requerida, que é a instauração do inquérito apuratório, da forma como ela está, dificilmente ela será aceita. Dificilmente. Tanto é a dificuldade que já pediram 30 dias para a apresentação da finalização desta perícia. Então, para o processo em si, é uma prova que já nasce com o vício de ter sido originalmente viciada. Na minha visão como advogado, o que fez com que o Janot, procurador-geral, utilizasse essa prova sem passar por uma perícia oficial? É de não se conformar, na minha visão. Então, porque é um assunto tão grave, que esse é o contraponto da defesa. É um assunto tão grave, é um assunto que reflete diretamente a presidência da República, e o procurador-geral, com base nesta gravação, sem a postura da comprovação por um laudo oficial, um perito oficial, a Polícia Federal tem profissionais extraordinários. Por que isso não foi feito? Mas será que não foi? Não, a própria polícia disse que não participou daquele assunto. Ontem foi entregue o segundo gravador, porque isso aí, segundo a perícia, precisava do gravador e tal. Ontem foi entregue à Procuradoria-Geral da República o segundo gravador que estava ainda de posse dos irmãos Batista. A questão criminal é essa. Essa prova serve para dar sustentação até na própria instauração do inquérito investigatório contra o presidente da República. O que decidiu a presidente do Supremo? Aguardemos a perícia para dar prosseguimento. Essa é uma análise jurídica criminal. Agora, a análise política, o simples fato de ter recebido esse cidadão às altas horas da noite, seja lá, olha, eu comprei um juiz, eu comprei um promotor, porque o promotor foi comprovado já. É um promotor que apareceu esbravejando lá na Câmara Federal e depois tomou-se conhecimento que ele recebia 50 mil reais por mês da JBS, que era uma paga que ele fazia. Agora, esses dois juízes precisam vir. Aí estão falando assim, mas o Michel Temer tinha que dar voz de prisão pro Batista, que lá foi confessar os crimes. Eu não chego a este ponto. Eu não chego a este momento. Precede. A minha pergunta é, por que o presidente da República foi receber, seja quem for? Na garagem do Palácio Jaburu, sem ter identificação da entrada. Às 11h30 da noite. Às 11h30 da noite. Fizesse a luz do dia, falar, meu irmão, passa lá no Palácio do Planalto, é evidente que não é com essa informalidade, mas eu quero te receber na presença de todos. Ô Marcos, eu vou dizer uma coisa pra você, Marcão. Claro, né? Tem uma pessoa que eu nem tenho tanto relacionamento, mas ela acha que tem relacionamento comigo. E por vezes ela quer me contar alguma coisa, um envolvimento, para tentar, de alguma forma, tomar um dinheiro emprestado, alguma coisa assim. Então, quando ela fala, preciso falar com você, eu falo, ótimo, vem cá. Aí eu chamo o testemunho, vem cá você. Olha, esse cara quer falar comigo aqui, porque todo mundo tem que saber. O presidente da República não pode jamais, em tempo algum, fazer o que fez, deixar a coisa, porque passa para a nação um comportamento que não é ilibado e que não condiz com a altura do cargo que ele ocupa. Essa é a visão. O PSDB hoje, eu tenho dito, inclusive antes de nós entrarmos ao ar, eu falei que é uma obrigação, é imprescindível, não é correto o PSDB sair do governo,
porque o PSDB está dando sustentação para essas reformas que o país precisa disso. Seria um caos total, acho que a saída do PSDB nesse momento. Não, mas até sair você não vai discutir quem vai substituir depois. Estando lá, tem o poder até de discutir, Sim. ou a vez de falar. Sem dúvida. Então essa é a opinião. Parece-me que teve um movimento na executiva estadual do PSDB, a decisão vinda e comunicada pelo próprio governador Alckmin foi de que se mantém a sustentação. O menos traumático hoje, Alberto, para o próprio país, e isso está, não sei se está visto já a olho nu, será a cassação da chapa pelo Tribunal Superior Eleitoral, Dilma e Michel. Dilma e Michel. E o Michel. Que estava até outro dia, segundo as pesquisas, 5-2 em favor do Michel, mas a coisa parece que poderia se inverter agora. E fomos nós que pedimos. Foi o próprio PSDB que pediu. O próprio PSDB que dá apoio ao Desse o julgamento governo. normal. Se for para caçar aqui, oscasse. 30 dias, convoque-se uma eleição indireta. Se for caçada a chapa, e aí seria, como você bem disse, menos traumática, e até para o próprio ego do presidente, porque... Não estou sendo deposto pelas coisas que gravaram. Exatamente, mas aí ele vai responder como todo mundo vai comum, vai responder. Como todo mundo falou hoje, o Aécio hoje tem que ficar com todo o seu tempo para preparar a sua defesa. Ele tem que ficar e preparar a sua defesa. Porque o acusado, quando chega no escritório, fala: qual é a sua verdade? A minha verdade é que eu ia contratar um advogado. Olha, essa verdade aqui pode ser que te dê absolvição. Mas corremos o céu. O que comprova essa verdade? Verdade. Não, eu concordo. Mas vamos imaginar que seja caçada a chapa. O Rodrigo Maia que assume, ou não? Não. Ele assume, tem 30 dias para fazer eleição indireta no Congresso. Indireta. Eleições. E aí qualquer pessoa filiada a um partido pode se candidatar. Daquele que está na própria legislação eleitoral pode se candidatar. Necessariamente não precisa ser um deputado, ou tem que ser um deputado, alguma coisa? Não necessariamente não. E há alguns posicionamentos que não querem ninguém vinculado ao Judiciário, ninguém vinculado ao Ministério Público, ninguém vinculado ao Legislativo. Eu acho difícil, eu acho que tem que ter uma convivência já, principalmente com os políticos que ali estão, porque são eles que vão fazer todas as regras. Passa por eles. Alberto, nós participamos de uma eleição há um ano atrás. Um ano atrás não, há 9 meses atrás. Sim, para prefeito. Vereador e prefeito. Só quem fez campanha sabe como foi difícil. Eu fiz 45 dias de campanha e fiquei prestando conta 65 dias. Quer dizer, alguma coisa está equivocada. E eu dizia: olha, esse remédio foi muito amargo. Vocês estão preparados para recepcioná-los e ingeri-lo na eleição? Porque nós vamos ter presidente da República, senador, governador, deputado federal e deputado estadual. Como é que eu vou fazer uma campanha para presidente da República pedindo dinheiro para pessoa física? Explica para mim. Porque a pessoa o financiamento não pode mais. Jurídica não. E qual empresário que vai doar hoje? Fala aí. Hoje? Nunca mais. Não, ninguém. Nunca mais. Vai ser muito complicado. Então quem tem dinheiro vivo hoje na praça? Antigamente era o dono do jogo do bicho. Ainda tem um pouquinho. Você tem o crime organizado e as igrejas, que o dinheiro é em moeda, em papel moeda. Sim. Ninguém mais tem dinheiro. Verdade. Ô, Marcão, bom, nossa conversa vai fluindo, o tempo vai passando, líder de governo na Câmara Municipal. Advogado, e até por isso a gente está explorando bastante aqui o conhecimento jurídico que tem o Marcão. Marcão a gente te chama na Câmara, né, Marcão? Lógico. É Marcão e tal, toda hora lá. De forma carinhosa. Pois é. O Aécio vai ser preso ainda, não? Roberto, olha, eu, como advogado que sou, não torço para ninguém preso. Sim. Ele tem que responder ao processo. E é claro, se essa sentença transitar em julgado em segundo grau, ele vai ser recolhido. Essa é a determinação legal. Existe 2 momentos nessa vida que ele está passando. O momento é a vida política dele. Ele está ferido de morte com essas denúncias. Por isso que eu digo, essa verdade dele vai tirar essa mancha, essa nódoa. Essa é uma posição, e por isso que ele deve agora se preocupar com a defesa dele. Se licenciou da presidência do partido, ele está afastado dos afazeres e das funções de legislador no Senado Federal. Agora, as questões pessoais, fica difícil de você ponderar e até ser cirúrgico, mas é um momento que ele está passando,
Porque 50%, ou aproximadamente 50% da população que compareceu às urnas na eleição de 2014, confiaram nele, confiaram na pessoa dele, confiaram em nós, porque nós pedimos voto também para ele. Sim. E essa população está muito indignada. O Marcão, pela experiência que você tem no campo político, né? Por mais que o resultado venha beneficiá-lo, o veredito venha beneficiá-los, Lula, Aécio, Temer, o Cunha, que já está condenado e tal, mas enfim, todo esse pessoal, politicamente, é mais difícil você fazer uma limpeza no nome do que no jurídico? Olha na bem, justiça, perdão. Na justiça, você condenado cumpre a pena e acabou, depois pede a reabilitação. É simples. Mas na política... Na política, não. Na política, e eu vejo vários comentários, eu, antes de sair de casa, eu leio 2 jornais, chego no escritório, leio mais um, depois eu pego todos vocês aí, vou pensando pelo menos uns 40 minutos lá. Não tem exagero maior do que esse que estão falando. O Joaquim, que está ali mencionado na Lava Jato, vai ser o presidente da República. Acabou. Acabou, né? A população não aceita isso. Quem está conversando com a população? Agora, precisa vir esse algo que dê uma sustentação para essa transição, esse término, porque serão 2 interinos. Esse é o interino da Dilma e esse que virá, se virá. Você acredita que virá? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Acredito que sim. Por mais que tenhamos que manter essa governabilidade, por mais que tenhamos que ir à frente com essas reformas, porque elas são necessárias, o PSDB comprou e defende essas ideias. Ele não está ali por causa do A ou por causa do B. Porque senão o país vai ficar nessa inércia, vai ficar patinando. Nós não precisamos, não podemos mais passar por isso. Marcos Bernadelli, nós brasileiros, nós, povo brasileiro, nós temos hoje o Janot e o Moro como os paladinos da justiça, entendeu? Os caras que promovem a lei de justiça e tal. Eles estão no caminho? Você acha, por exemplo, que a Procuradoria tem pecado, tem errado? Você acha que tem havido exagero por parte do Moro, alguma coisa assim? Roberto, eu estive na tribuna 15 dias atrás fazendo uma crítica muito pontual com relação ao Gilmar Mendes e ao procurador Janot. Porque eu sou advogado, o legislativo já está sendo depurado, o executivo também. Um dia o judiciário virá, mas se tem o pêndulo, quem faz a divisão disso tudo é o judiciário. É o poder que realmente equilibra os demais. Eu não posso ver o ministro do Supremo e o Procurador-Geral da República lavando roupa em praça pública. Em hipótese alguma. Um falando da mulher do outro, o outro falando da filha do outro. Não é papel dessas pessoas. O Procurador Janot, é claro que ele tem que ter sabedoria e a frieza para tomar algumas medidas drásticas contra poderosos da República, mas em alguns momentos percebe-se que talvez ele seja conduzido um pouquinho pelo fígado, porque está recebendo muita crítica também. O Ministério Público tem que exercer o papel para o qual ele prestou o concurso e foi nomeado. Faz a representação, participa da investigação, faz a denúncia, vai em juízo, senta na audiência para comprovar que aquela denúncia dele é verdadeira. Você não acha que está tendo muita câmera de televisão, muitas luzes para que esses nossos homens da lei estejam a todo momento colocando O Supremo já terminou, você percebeu que a primeira e a segunda turma já não tem nada a ver, só o plenário. Falando agora do juiz Moro, para aqueles que militam na advocacia, Alberto, é muito claro e se percebe que o tempo do judiciário da vara federal do Moro é diferente de todas as outras varas cíveis criminais estaduais ou federais do país. E o que muito mais acelerado. Ágil, célere, e eu estou falando agora como advogado. Quisera que nós tivéssemos em todas as varas espalhadas por esse Brasil, essa celeridade. Entendi. Entendeu ou não? E o que ele está fazendo, ele está sendo muito criticado, mas as decisões deles, nós temos que ser assim, positivos na fala. Estão sendo referendadas pelo TRF-4 do Rio Grande do Sul, que abrange ali Santa Catarina e o Paraná. E muitas delas ainda não chegaram os processos originários, mas recursos, habeas corpus, mandado de segurança, tanto no Superior
foram mantidas. No Supremo agora que começou ali com a saída do Zé Dirceu, aqueles habeas corpus que foram concedidos em virtude do entendimento que você não precisa sumariar o processo numa prisão preventiva. Tá. Então, esse é o entendimento do Supremo. Mas daqui a 6 meses, 8 meses, a hora que for confirmada lá no TRF, essas condenações, vou dar o exemplo do Zé Dirceu, vai pra cadeia. Vai pra cadeia de novo. Vai pra cadeia. Tá certo. Vai pra cadeia. Então, eu quero crer que não está tendo abuso e tudo que foi contestado foi objeto de análise superior. Porque o magistrado de primeiro grau, ele não é patrão dele só. Com toda certeza. Ô Marcão, tem uma coisa aí. Por exemplo, a gente tinha até algum tempo atrás a máxima nesse país que rico não ia pra cadeia. Que político também não ia pra cadeia. Pode falar, é puta, pobre e preto, 3P. Isso, não ia pra... Esses caras não iam pra cadeia. Esses iam, só não iam. Exato. Só os abastados e tal não iam pra cadeia. Muito bem. Mudou. Eles estão indo pra cadeia. Um dos caras mais ricos do país, que atualmente foi salvo pela JBS, né? Que é o Odebrecht, né? O Marcelo, que não se fala nele, porque só se fala na JBS, mas é um dos caras mais ricos do país, está preso, os políticos e tal, e aquela coisa toda. A Lava Jato, ela fez um enorme bem para a sociedade brasileira. Não tenhamos dúvida disso. Para mim, por exemplo, quando alguém diz assim, mas isso ainda não vai dar em nada. Meu Deus, já está dando. Já está dando. Fica uma semana preso. Se eu te disser que você vai ficar preso em Campinas e você não pode sair de Campinas, já é uma pena terrível. Imagina, então, ficando encarcerado, tá certo? Alberto. Agora, só para finalizar, a Lava Jato me abriu os olhos, não me norteou em quem eu devo votar, mas me falou em quem eu não devo votar. E isso é muito importante. Isso está sendo de uma lisura assim ímpar. Essa operação, porque o mensalão ele foi meio maquiado no seu final, mas temos que render aqui homenagem também ao ex-ministro Joaquim Barbosa, que segurou ali o bastião quase que sozinho e penas foram cumpridas. Agora, você vê, no caso, principalmente dessa análise que nós estamos falando dos empresários, eu tenho uma única ressalva. Eu acho que por mais que eles possam estar fazendo as suas confissões, o apenamento está sendo pouco, porque o prejuízo foi muito grande. A disparidade está agora nesse assunto. Marcelo Odebrecht fez o que fez, representou um papel, desculpa até adjetivar, nojento para os próprios empresários e está cumprindo 2 anos e pouco de prisão. Na mesma medida, mas fazendo uma análise dos batistas, pelo que tenho aqui, eles já receberam o perdão judicial. A proposta do Ministério é essa, perdão judicial. Esse é um absurdo. Eles tinham que cumprir um pouco. Eles acabaram com o país. Não, desmoralizaram a própria colaboração premiada. Ontem, se não me falha a memória... Você usou o nome certinho, né? Porque não é delação, é colaboração premiada. O procurador lá de Curitiba, da vara do Moro, eu até anotei, olha o que ele colocou. Porque estão dizendo o porquê que foi dado todo esse favor, o perdão judicial para os batistas. Abre aspas. No mundo ideal, todo mundo seria punido. O grande problema é que não vivemos em um mundo real. Os fatos que vieram à tona são crimes gravíssimos. E acrescenta, Janot, ele se referindo ao procurador, conseguiria aquelas gravações com outras pessoas? No que eu saiba, não. Mas qual é a diferença do Marcelo para os batistas? Nenhuma. Ali foi dado 2 pesos e 2 medidas. A justificativa de que o Marcelo, durante todo o processo, dificultou o trabalho, tentou eliminar provas, não fez relação, ao contrário dos batistas que procuraram... Tinha que ser pedagógica. A penalização para os batistas, no mínimo, tinha que ser essa que foi para o Eduardo, para o Marcelo. Agora, eu também faço uma outra análise. O que me deu náusea quando eu vi a gravação do seu Emílio Odebrecht, conversando com o procurador da República, e ele o meu colega que estava do lado dele, deu risada, de forma sarcástica, falou, não, isso está instituído no país há 30 anos. Isso é terrível, né?
Ou seja, isso é terrível. Há ele 30 anos as coisas brincou de forma não aconselhável com esse posicionamento. E o que é Também pior, achei. Alberto, 30 anos eles ficaram na sorreta, debaixo do meio-fio, mandando em político. E mandavam, como ele mesmo fez. Sim. Tudo. Agora eles não precisam ficar mais escondidos. Hoje eles estão na luz do dia. Tudo que eles falarem é verdade. E os batistas também. Tudo que eles apontarem agora é verdade. Olha o poder que deram para esses empresários. Ó, como nossos assuntos são muitos aqui, mas eu não posso deixar de tratar aqui, de falar com você sobre a prisão do Zé Roberto Arruda, o Agnello Queiroz, e do vice-governador Tadeu Filipelli, do PMDB, assessor de Michel Temer. Que capacidade do Michel de contratar a gente ruim, hein? E tá abraçado, né? Você vê que Tá do lado coisa dele. impressionante. Eu não acompanhei muito, mas parece-me que é em virtude de obstrução de apuração. E de superfaturamento no estádio Mané Garrincha para a Copa do Mundo pasmem, em quase R$ 1 bilhão. Certa feita, eu também fui para a tribuna da Câmara e falei, será que com relação aos estádios que foram construídos, não vamos ter nenhum tipo de super... Tá aí, Você imagina, mas tem tantos. E eles foram recolhidos em virtude também da obstrução da apuração. Que é um dos motivos que o Janot pede que a reanálise do indeferimento da prisão do Aécio agora para o colegiado do Supremo. Pois é, a gente vai ficando cada vez mais descrente, mas uma coisa precisa se deixar bem claro. Gente, tem político bom e honesto. Porque senão, se a gente colocar tudo como farinha do mesmo saco, aí nós estamos perdidos. E não é assim. Eu acho que, normalmente, as pessoas votam em candidatos conhecidos sem conhecê-los. Essa é a grande realidade. Então, o que nós temos que fazer daqui para frente? Procurar mais, apurar mais, porque nós não podemos deixar que haja uma derrocada total da classe política, senão o país não tem como viver. Pelo menos eu não conheço outro. O sistema democrático de representação ainda é o melhor que existe. Eu quero aproveitar essa oportunidade, Alberto, e dizer, e você tem uma audiência extraordinária, que tudo isso está acontecendo. Hoje toda a imprensa está, tanto é que nós estamos aqui um bom tempo tratando, falando das prisões, dos processos. Sim. Só que no ano que vem eu tenho eleição para presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A legislação que vai operar essa eleição tem que ser apresentada e votada até o dia 3 ou 2 de outubro deste ano, que ela precede um ano do pleito. E, lamentavelmente, nenhuma discussão está sendo feita. Você não vê mais nenhuma notícia a respeito. A única coisa que estão falando é que vai ser lista pré-ordenada, que vai ser um absurdo. Eu acho um absurdo. Aí vem o financiamento público de campanha, ou seja, o país colocar mais 6 bilhões de reais para fazer a eleição. Será que esse é o modelo deste agora? Eu não sei ainda, eu tenho dúvida a respeito. Eu tenho dúvida, porque a televisão não é de graciosa. Sim. O fundo de participação que existe já é público. Eu pergunto, as pessoas começam a dizer, mas qual é a sua sugestão? Eu não sei, nós vamos ter voto o distrital, nós vamos passar com a cláusula de barreira, o voto vai ser obrigatório ou não? Ou seja, ninguém está preocupado com essa discussão. Os políticos não dão tempo para a gente discutir esse tipo de coisa, porque eles estão fazendo coisas erradas. E serão eles que vão fazer essas modificações. É o Congresso Nacional. Então não adianta também acharmos que todos não prestam, porque tem uma grande quantidade ali, uma maioria, que tem que pensar nessa situação. Dá licença mais um pouquinho aqui, Marcão. De novo, hein? Aquele recado importante. Porque a demanda lá é grande. Imagino. E é uma satisfação, porque eu passei por um colegiado, Alberto, quando eu fui, depois de ser presidente da OAB aqui em Campinas e secretário, de 2003 a 2009, eu fui conselheiro da OAB no estado de São Paulo, tomando conta de 40 mil advogados que prestavam assistência judiciária à população carente. Eu visitei esse estado aqui 2 vezes, as subseções. Então, viver o colegiado não era uma situação muito diferente. Mas você ter a representação do governo no colegiado, a responsabilidade é muito grande. Ou seja, ninguém vai entender que você vai na tribuna falar em nome próprio. Eles acham que você está falando em nome do governo. Então eu tenho até
limitado essas condições. à vontade própria de vez em quando, mas de uma forma mais polida. Aliás, Marcão, nesse caminho, você como líder do governo, quando lhe vem um projeto, alguma coisa que você não acredita ou que não está de acordo com os conformes, de repente, enfim, precisa de alguns reparos e tal, ainda assim, por ser líder do governo, você é obrigado a defender o projeto? Eu vou te dar um exemplo que está acontecendo nesses dias. Existe um procedimento administrativo solicitado pelo Ministério Público a respeito dos bares com horário excepcional. O projeto chegou na Câmara, ele está lá com o vereador Vinícius Gratti para ser o relator da Comissão de Legalidade. Nós vamos encaminhá-lo à consultoria e à procuradoria para ver sobre a legalidade, constitucionalidade, mas nós já fomos procurados por muitos comerciantes, porque nós, pelo arrazoado, pelos artigos, pelos dispositivos, haverá um período para adequação de tudo que ali consta. Nós tivemos uma reunião já. Como foi uma solicitação e de forma correta, fiscalizando aquilo que tem que ser cumprido do Ministério Público. E eu não sei se a lei foi costurada junto com o jurídico a quatro mãos, mas como chegou agora e nós não tínhamos conhecimento, porque ela veio do mandato passado, todo o trabalho e o projeto apresentado agora, nós nos dispusemos a fazer um pool de vereadores com esses representantes e irmos conversar com esse representante do Ministério Público. Porque nós vamos necessitar de um prazo, se tudo que for ali, que foi ali consignado, precisar ser feito, porque do jeito que está, entra em vigor a lei da sua promulgação. Não vai dar tempo para que todos se adequem. Então esse é o nosso papel, não só de propor uma legislação, mas também de adequar ao dia a dia aquilo que chega do governo. Sabe por quê? A gente tem preocupação, porque, por exemplo, você ouve muito determinado político tentando fazer articulação no sentido de aprovação de determinado projeto, coisas, enfim, reformas agora que a gente tem tantas, a gente não sei nem como é que estão as reformas, a moralidade de tudo isso aí, depois de tudo que está acontecendo. E a gente sabe que existem barganhas, olha, vamos lá, eles começam a negociar aqui, negociar ali, e por vezes as pessoas entram no esquema da negociata e acaba também entrando, aprovando. Isso é extremamente ruim para o país. E não sei, imagino que deve existir na escala menor também. Eu tô no Legislativo Campineiro há um mandato e eu tenho, em todas as reuniões que faço, nós elegemos 3 presidentes, Campos Filho e 2 vezes o Rafa. Nunca tivemos um problema para a eleição desses presidentes, a não ser o convencimento de uma formação de juízo. Dizia-se outras coisas. Eu participei ativamente pela bancada do PSDB junto com os outros. Elegemos os 3. Sem nenhuma mancha. Participei da comissão junto com o Campos Filho para o concurso público que teve. Hoje são 130 novos funcionários que adentraram a Câmara Municipal. Não teve um senão na Câmara Municipal. Nós devolvemos no final do ano passado, que foi o mandato do Rafa, o primeiro, aproximadamente dos 4 anos, 80 milhões de reais do duodécimo. Ele falou aqui. Então, isso ninguém fala. Porque. Não, nós falamos. Falaram, desculpa, eu não sabia. Porque vocês não fizeram mais nada que é obrigação. Não, mas é bom a gente ressaltar. Sem dúvida. Porque hoje não basta ser honesto, tem que parecer, né? Porque as circunstâncias. E ali são seres humanos que estão também. Sem dúvida. O equívoco individual você não tem como evitar. Porque aí o vereador vai lá, ele acha que está certo, não está. Mas o equívoco institucional nós não podemos deixar acontecer. Porque quando você mancha você mancha o corpo inteiro. Sem dúvida. Então essa foi a preocupação nossa. E isso tem dado, assim, resultados positivos. Porque, você disse, nós somos todos políticos, mas eu só estou vereador. Sim. Eu sou advogado. Eu tenho 4 filhos. Os meus filhos, os 3 são advogados, o mais novo já está no 2º ano, minha esposa é advogada. Ou seja, eu vou viver e morrer na minha profissão. Do direito. Do direito. Eu adoro. Que bom. Nasci nisso. Bom, Marcão, acabou. É a pena. Que bom, é demais. Eu fiquei muito feliz de entrevistá-lo, né? Eu já sabia do sucesso da entrevista, até pelo seu currículo, né? Por tudo que você representa na cidade de Campinas.
E também tem o propósito de trazer todos os vereadores de Campinas, né, para que eles possam também expor as ideias aqui para ser questionados, embora eu não me considere nenhum grande entrevistador, mas dá oportunidade assim para as pessoas poderem falar. Você deixa a gente muito à vontade. Estou te falando de coração. Que bom. Estou à vontade. A forma carinhosa como você me recebeu desde a chegada, a conversa que nós tivemos quando estávamos nos preparando, o nosso diálogo, a nossa troca de figurinha aqui foi muito legal. Estou à disposição e assim que você precisar, tem muita coisa por discutir. Com certeza. Nós temos um plano diretor para frente aí. Vamos conversar sobre ele depois, sim. E a lei de zoneamento também, que vai mudar aí muita coisa na cidade. Meus amigos, tive o imenso prazer de conversar aqui com o Marcos Bernadelli, o Marcão da Câmara, o líder de governo, advogado. A entrevista foi sensacional, de alto nível. A gente sabia que isso aí realmente seria assim. E eu espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que vocês gostaram, tá bom? Saúde, paz, alegria e muita sorte, meus amigos. Vamos embora então, Marcão? Vamos embora. Valeu, querido. Obrigado, viu?